São 2,8 quilômetros com 6% médio, porém você tem aí picos de 18%. Primeiros 500 metros, 9,5%. Segundos 500 metros, 7,5%. Sequência de 500 metros, 9, 7. E o último quilômetro você tem aí 3% e 3,5%. Então, cuidado para não afogar, eu acho que cada um tem uma dinâmica, mas cuidado para não afogar no início. Senão, quando chegar no trecho mais leve, você não vai conseguir desenvolver tudo que você poderia desenvolver. Legal? Mais uma imagem, ó, esse é o trecho mais flat da subida do Palácio. Realmente aqui é onde que tem, se não me engano, 1% médio, bem fácil, bem rodado para desenvolver velocidade. Esse é o final da serra, perdão, da subida do Palácio. Só uma observação, tá? Especificamente essa via, desde o início, vou voltar só para o início, a via está compartilhada por conta do complexo hospitalar, tá? Então a gente precisa dessa via compartilhada para que dali desçam ambulâncias. A gente não pode realizar um evento sem ter essa visão e esse cuidado em relação ao complexo hospitalar. Então os ciclistas estarão subindo pelo lado direito, vocês vão perceber que vão ter coneamento e staffs ali avisando, sinalizando o local que você vai subir. Legal? Subiu ela inteira, final do topo do Palácio, exatamente aqui encerra o coneamento, porque já está entrando, essa primeira entrada onde tem esse caminhão é a entrada do complexo hospitalar, a segunda entrada, para quem conhece, está entrando no motocross. Então a gente, a partir dali, não tem mais coneamento, você tem a pista totalmente liberada para você. Legal? Aqui a gente vem descendo no motocross e sai no topo da Serra Velha. A gente vai entrar à esquerda, para quem já desceu ali, vai estar cedo. Ali é uma área que está muito úmida, então você tem que tomar cuidado, porque você tem uma dupla sequência de S's e com certeza vai estar úmido, por mais que o tempo já esteja, o sol raiou e tudo mais, essa área é normalmente e historicamente úmida. Legal? No final dessa descida, você tem o trevo que a gente vai entrar à direita, tá? Sentido Portal e descida da Serra Nova. Legal? Na sequência, primeiro ponto de corte, atenção, viu? Primeiro ponto de corte. Portal KM 12.8 de prova, primeiro ponto de corte às 8 horas. Arthur, deixa eu fazer aquele papel do chato agora de novo. Você, com toda razão. Pessoal, existe uma parte do processo aí que eu sei que ele é inconveniente. Vocês vêm para se divertir, para competir, para participar de uma prova, mas a gente, em função de algumas questões legais, precisa limitar o tempo de utilização das vias para garantir o direito do cidadão aí de circular. Então, existem pontos de corte que foram enviados a vocês. O Arthur vai tratar de cada um deles agora. O nosso papel é pedir a compreensão e o respeito com a galera que vai estar trabalhando ali na pista. Tem a autoridade pública e tem os nossos staffs. Aqui o ponto do portal é o primeiro ponto de corte. Preciso de verdade que em cada um desses pontos seja respeitado o horário. Chegou ali, o pessoal diz que não dá mais para descer. Por favor, entendam que é uma questão de segurança, porque o trânsito vai ser liberado lá na via, lá embaixo. Você corre o risco de se colidir com um veículo no sentido contrário. Então é uma dica aí, um toque, por favor, segura a onda. Falou que acabou, que cortou, parou. Parou só um segundinho, porque a gente precisa apresentar a máquina aqui, né? Na verdade não precisa apresentar quem já é apresentado por natureza, né? Francisco Chamorro, eu inclusive, tô com uma foto do teu lado, cara. Xaxá, eu tô magrinho, né? 2 mestres. O ano passado, pelo amor de Deus, o Xaxá... Bom, turma, só apresentando o Xaxá, é o argentino mais brasileiro. Eu sou brasileiro mesmo. Brasileiro mesmo. O sotaque é um charme dele, né? Só uma pergunta. Maradona ou Pelé?
Pelé, né? Vamos tocar, vamos falar de ciclismo. Xaxá, a gente se encontrou ano passado no Paiol, né? Legal. Essa foto que eu tô aqui, inclusive, foi descendo te perseguindo na serra, cara. Você tava que nem uma bala. Mas vamos lá, vamos falar aqui. Eu vou tocando o briefing, e aí eu gostaria muito que você fizesse algumas observações aí em relação às descidas. Vamos avançar, então só pra gente não perder o foco. KM 12 de prova, primeiro ponto de corte, 8 horas, legal? Tem margem pra você chegar ali com tranquilidade, certo? Descida da Serra Nova, vou passar a bola pra você, Xaxá. Ano passado não choveu, mas estava úmido. Qual que é a tua dica aí pra gente descer com segurança e terminar essa prova inteiro? Bom, galera, acho que aqui já passei aqui na avenida principal, na primeira subida aqui, que é o primeiro desafio de subida, que é do Palácio, já vai selecionar bastante. E já tem que tomar cuidado já na Serra Velha, na esquerda, já tem uma descida bem técnica, que é curta, tem 1,5 km aproximadamente, mas já tem uma curva técnica e está sempre molhada, mesmo com sol ou com tempo nublado. Depois vai tranquilo até a Serra Nova, que a gente chama, e do jeito que está o tempo, é bom conferir a calibragem dos pneus, colocar a calibragem um pouquinho mais baixa para ter mais aderência, mais segurança, que sabemos que o principal aqui é a segurança de todos nós. E as curvas da Serra Nova são todas roladas, pode entrar bombando, quem quiser fazer a curva bombando, quem quiser fazer mais tranquilo, pode ir mais tranquilo, só tem uma curva que é bem fechada, é só tomar cuidado. E depois é bem tranquilo até o Lajadinho, o Machado, que aí tomar cuidado, que são curvas bem técnicas. Perfeito, palavra de quem entende. Essa questão da calibragem é fundamental, a turma está acostumada a encher pneu no talo, e aí você perde aderência num circuito que está mais úmido, né? Fica menos aderente, é mais fácil da roda escorregar e no ponto de frenada, quando você freia, você perde ou a dianteira ou a traseira e tem que corrigir com o corpo. Então é muito importante o equilíbrio do corpo em cima da bike, onde que você vai colocar o freio e o peso, nem deixar nem a roda dianteira nem a traseira muito vulnerável, porque se tiver molhada e pneu muito cheio, ele escorrega. Vai sambar, né? E vai estar rápido. Só uma observação, nós precisamos exatamente daquela faixa da esquerda, ela vai estar inteiramente coneado, justamente a descida da Serra Nova, ela está totalmente fechada, ok? Mas a gente tá com exatamente aquela faixa da esquerda inteira coneada, caso a gente tenha alguma emergência de algum hospital, a gente precisa dessa área isolada, inclusive para a segurança de cada atleta, ok? Eu não posso colocar uma ambulância descendo a serra por conta de uma emergência, né? Caco, quer aproveitar? Isso, na verdade a gente vai ter, a partir do portal nós temos toda a faixa de cones ali para uma via de emergência que os veículos também de segurança pública podem adentrar. Então o que é importante, não avancem além dos cones porque pode ter algum veículo passando. E só tem uma observação que é muito importante, logo no começo da descida aqui a gente tem um pontilhão, o viaduto Gavião ali, ele é estreito, ele não tem acostamento em nenhum dos dois lados. A gente vai estar com esse viaduto na ponte, tá? Não no viaduto, aqui em cima, bem aqui em cima. Ele estreita e não tem acostamento de nenhum dos dois lados. Se houver necessidade de um veículo de emergência adentrar, a gente vai estar com bandeirinha, com sinalização ali. Por favor, fiquem atentos a essas orientações aí. Perfeito. Não avancem o coneamento. Vocês têm ali 2 faixas mais o acostamento da direita para poder descer com segurança, ok? Bom, um pouquinho mais à frente, vocês vão verificar esse pontilhão. 500 metros, a gente tem a entrada do trevo para Santo Antônio, tá? Que é um pouco mais à frente, a gente tem 2 imagens aqui, ó. E é onde a gente tem o segundo ponto de corte. Só para vocês entenderem, nós entramos na contramão à esquerda, ó. Essa alça da esquerda é exatamente onde está o X. Boa, bem observado, Xaxá. Onde está o X é exatamente onde você vai fazer a entrada
para a cidade de Santo Antônio, esse trevo de Santo Antônio. Por que não fazer na mão? Porque ali é um baita de um cotovelo extremamente fechado. Então, a equipe decidiu fazer por essa alça externa, né, justamente para o raio da curva ser maior e ser mais tranquilo, e você não pegar aquela parede logo de cara. Ali você tem, aqui no quilômetro 25,6 de prova, você tem o segundo ponto de corte, 8h30, legal? 8 horas no portal, 8h30 ali no trevo de Santo Antônio, ok? Vai ter um topetinho e depois vai ter praticamente 5 km rolado até o primeiro ponto de abastecimento, tá? Primeiro ponto de abastecimento, quilômetro 30,5 de prova, lado esquerdo da pista. Esses carros não estarão amanhã, ok? Essa via vai estar totalmente liberada e o ponto de abastecimento ele vai estar deslocado mais para dentro dessa rua à esquerda, justamente para você ter exatamente na rodoviária, exatamente. Então, se você precisar parar, eu sei que poucos vão parar, mas se precisar, você tem um ponto de abastecimento ali, de repente caiu uma garrafinha, ou quer parar para tomar uma água, respirar, avance. Legal? Entramos no Machadinho, você vai ter, saiu de Santo Antônio, entrou no Machadinho, a gente está avançando um pouco, essa daqui é exatamente a descida da Assanhada. Xaxá, o que você tem para falar dessa descida aqui com 13% de inclinação? Não chega a bater 20 médio na descida, né? Tem o topete do Machadinho e aí você tem aquele mergulho ali com 2 cotovelos extremamente perigosos, né? É uma descida que, se estiver molhada, tomar muita precaução, principalmente porque a bike embala muito rápido, uma descida que pega aproximadamente de 70 e 80 km por hora e não percebe a velocidade às vezes. E quando entra para o lado do Machadinho, tem uma bifurcação que é bem fechada e tem umas tartarugas, então é um ponto para prestar atenção e tomar cuidado. Assim. Boa, excelente. Vamos avançar um pouquinho mais à frente. Aqui inicia o trecho Mitsubishi Gravel, tá? No final, inclusive, tem o apoio da Shimano. Só uma observação, Xaxá. Eu particularmente vim do mountain bike, a gente normalmente larga na terra e termina na terra. Eu notei que quando você sai do asfalto, você está com uma percepção de sensibilidade, né? E quando você cai na terra, a sensibilidade, a percepção de aderência ali é totalmente outra. Então acho que tomar cuidado nessa transição do asfalto para a terra é importante, né? Porque senão você está 100% com uma aderência, de repente zero, né? É bom entrar com o pulso firme e solto, o corpo solto, ombro, entrar relaxado na terra e deixar a bike fluir, deixar ela deslizar. Se ficar muito duro em cima da bike, você não sai do lugar e é muito fácil perder a direção. E se ficar solto, a terra é bem firme, dá para andar como se fosse na estrada. É só solto e guiar, deixar a bicicleta fluir, né? Fluir. Boa, excelente. Não dá pra brigar com ela, deixa o guidão, deixa ela aí te levando, você vai navegando, né? Vai navegando, não deixa o braço duro. Legal. Aqui é exatamente o final do trecho gravel, onde você vai ter o apoio da Shimano. O ano passado, para quem lembra, estava exatamente nessa esquina. A gente vai entrar, a gente está vindo do lado direito e vai entrar pro lado esquerdo. Quem tá na pista vai entrar pro lado direito. Essa ponte vai estar coberta com tapume, já deve estar coberta com tapume, né? Então vai estar 100% seguro. E o ano passado, o apoio da Shimano estava exatamente nesse ângulo de 90 graus. Dessa vez a gente colocou um pouquinho mais para frente, para você ter um pouco mais de conforto. E se precisar parar, você para no asfalto. Não precisar parar ali na terra, sujar o taquinho. Depois, na hora que você vai clipar, o taquinho tá sujo de terra e fica aquela briga lá. Legal? Então, aqui é final do trecho gravel, 39,2, e aí você já entra nos belos, né? Um trechinho rolado e tal, bem gostoso, tá? E aí, você vai passar por um pontilhão. Um pouquinho antes dos melos, você tem uma pista um pouco mais ondulada. Para quem fez o reconhecimento, um pouquinho antes dessa subida, você tem um asfalto um pouco ondulado. Se eu não me engano é por conta de raiz que nasceu ali e aí foi dando uma craquelada no asfalto, mas é um trecho de baixa velocidade. Acho que ninguém vai ter um desafio tão grande pela frente, beleza? Aqui inicia
da subida dos Melos, KM 42,1 de prova. Você vai pegar uma subida um pouco, uma inclinação média maior, né? Um mini paiol, né, Xaxá? Sim, aí já dá para ter quem vai fazer o percurso longo, já dá para ter uma referência do mini paiol, que é praticamente a metade, né, do paiol, 2,8 km, na média acho que, se não me equivoco, é 14%. 8% médio, é 2,9 com 8% médio o Melos, né? Mas tem trecho com 18,5. 18,5. É duro, é duro. Então, para a galera que vai fazer a prova para curtir, pare no ponto de hidratação, descansa um pouquinho, se acerta na bike e entra na serra de boa, com a marcha mais leve, já para curtir a serra. Não precisa entrar na serra por lado de dentro, que é mais dura. Então, sempre fazendo as curvas por lado de fora, que vai perder uns metros, mas a bike não vai empinar tanto na curva fechada, vai ser uma curva mais aberta. Sempre a alça externa, né? Isso. Da curva. E isso. Pô, show de bola. Esse ano tem uma característica. Ano passado a gente colocou o apoio no pé da subida, certo? Onde a gente estava rodando o giro na pista, para quem participou, o apoio o ano passado era exatamente lá. Dessa vez a gente colocou o apoio no topo, exatamente na divisão. Então, ao invés de ser perto do quilômetro 42, dessa vez você vai ter o apoio, o segundo ponto de abastecimento, no 45. Legal? Então, avançando, ó, só para a gente ver o perfil da subida, 2,9 quilômetros, 8% médio, mas aquela pegadinha ali, máximo de 18,5, tá? Essa é uma subida que, diferente do Palácio, a inclinação inverte. Ela começa mais brando, 2%, 3%, e aí ela vai apertando para o final, 10%, 11,5%, 12% e 11% nos últimos 500 metros, mas dentro disso você tem picos aí de até 18,5%. Legal? Aqui a gente continua a subida. Se vocês repararem, tem muita folha nas laterais. Se juntar isso com umidade, né, Xaxá? Se você pedalar de pé, vai distracionar. Traciona, mesmo sentado, em pé, descendo principalmente, tomar muito cuidado. E quando vê as folhas, trata de desviar, vai para o meio da estrada. Normalmente eles estão no... Perfeito, perfeito, excelente. Aqui, a visão de quem está olhando o final da subida, né? Quem tá já na Serra Velha, olhando quem está subindo. Os pontos de abastecimento estarão, ó... Exatamente onde está a foto, viu, Arthur? A gente está onde a tenda do abastecimento estará, ou seja, olhando aí para esse paredão, ele vai estar encostado ali nesse paredão, ponto de abastecimento, e vale dizer que aqui, na divisa da prova, é mais um ponto de corte. Mais um ponto de corte, vai ver? Só aproveitar enquanto você pega esse ponto de corte aí, fazer uma consideração aqui em relação ao que o Xaxá falou. A questão das curvas que vocês vão estar fazendo ali, fazendo essa amplitude, tem uma questão que cada pelotão tem um motoqueiro que acompanha vocês, que se reporta para a organização da prova. Ele acompanha o líder dos pelotões e o final, o último ciclista, para garantir suporte. A orientação de todos os motoqueiros, qualquer tipo de ultrapassagem que seja necessário fazer ao atleta, é que ela aconteça pela extrema esquerda da pista. Então, você ao observar os motoqueiros, e a gente pode ter interferência hoje de manhã o pessoal do policiamento do Rocan estava com a gente, polícia rodoviária, além dos nossos 16 motoqueiros, entre pelotões, motolâncias, estavam ali conosco, exatamente no treinamento. É importante que vocês, ao observar que tem esse motoqueiro ali do lado, dê prioridade à esquerda. Sempre eles vão ultrapassar vocês pela faixa da esquerda, ok? Perfeito. Aqui realmente é um ponto importante da prova, que é onde acontece a divisão. Inclusive, você tem o terceiro muito bem ressaltado pelo Caco, 10 e 15. Legal? Então, todo ponto de abastecimento, turma, tenta abastecer o mais rápido possível, o necessário, dá uma respirada, até para a perna não esfriar, tá? Estrategicamente, né, Xaxá? Principalmente na subida não vai esfriar, vai esquentar. Mas na descida é muito importante vocês pedalarem para não atrofiar os músculos, não ficarem duros como frio, né? Então é muito importante movimentar as pernas na descida também. Excelente. Só aproveitando, falando de coisa importante, a gente também tem um momento importante aqui, muito rápido.
um momento fofura e especial. A gente quer convidar a Cris da EF, né, para tá entregando uma lembrancinha para as nossas crianças. Inclusive as crianças podem subir aqui ao palco. Enquanto as crianças estão subindo, Cris, tudo bem? Boa. Muito rápido aqui, mas só para vocês entenderem, essas são as crianças que participam do projeto Giro na Escola. Eu acho que mais do que um evento que movimente a cidade como um todo, a gente precisa estar presente através de projetos sociais que incentivam aí a utilização de bicicletas, que fazem conexões com essa base, né? E sem sombra de dúvida estreitam laços com toda a comunidade, né? Então, essas são as crianças, aí algumas imagens no fundo, passando do nosso Giro na Pista, que é justamente um trabalho social de conscientização, de aproximação dessa garotada com o esporte, né? E também de uma conscientização dos pais, porque na medida que a gente aproxima essa garotada para o esporte, para o ciclismo especificamente, você também consegue trazer os pais a um pouco mais de consciência, seja no trânsito, e encarar ali o ciclista não como um inimigo, né, mas um ciclista como participante de uma transformação, especificamente aqui em Campos do Jordão. Arthur, e é muito legal isso, porque a Prefeitura de Campos do Jordão vem nos apoiando aí desde muito antes do Giro vir para cá. Ela vem fomentando a região, busca ser a capital do ciclismo nacional, e obviamente que o trabalho nessa escola passa pela Secretaria de Educação. Eu quero convidar o secretário adjunto de Educação, o Edson Godoy, está aqui com a gente. Edson, obrigado, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Eu acho que é um momento especial, a EF que está aí nos apoiando. É sensacional saber que o futuro está sendo olhado agora já, para que a gente tenha gente bacana no trânsito, bacana no esporte, e é a educação acima de tudo, né? Excelente observação, Caco. É isso aí. Vocês podem, por favor, só dar uma salva de palmas para essa garotada aqui? Parabéns à criançada. Esse não é o futuro, né? Esse é o presente, né, Caco? Já, é o futuro agora. É isso aí. É isso aí, garotada. Show. Curtam o presente. Acompanhem a tia Cris. A escola deles, só para vocês entenderem, a escola deles fica exatamente ali um pouquinho depois da subida dos Melos, né? Depois, ó, garotada, vocês precisam convidar a tia Cris para pedalar com vocês, viu? Hein, tia? Abre aí pra gente dar uma olhada aí. Ó, é um agasalho da EF? Ó, que bacana, hein? Boa, espetacular, aí hein? Sim. Tem pra mim, tia Cris? Não, prazer, é só pras crianças. Pô, eu emagreci, eu acho que eu tô cabendo nisso, hein? Tá quase, tá filezinho de borboleta. Boa. Deixa eu passar a palavra pro secretário. Boa tarde a todos e a todas. Em nome do prefeito Marcelo Padovan, eu gostaria de agradecer toda a equipe do Giro de Itália e aos atletas que puderam proporcionar esse dia para as crianças e esse momento aí que foi na escola, a Escola Sebastião Félix da Silva. Quem sabe no futuro nós não tenhamos um futuro atleta saindo dessa escola. Muito obrigado a todos aí pelo momento que puderam proporcionar. É isso aí, gente. Bora. Obrigado à EF por apoiar a gente aqui do Giro de Itália. Sempre. Obrigado à turma do colégio, Cris, toda a turma aí. Criançada, parabéns, viu? Bora Foco com aí. tudo. Bora. Fábio, cadê o Fábio? Ano que vem a gente quer uma largada kids aqui, cara. Se vira, meu. Ano que vem a gente quer uma largada kids, hein? Né, Cris? Ano que vem, Giro, tem que ter uma largada kids para os pais trazerem aí, os pais atletas trazerem as crianças para participar, legal? Já fica o desafio aí. É o mini pelotão, Fabio. Mini pelotão. Bora continuar? Bora lá, bora lá. Tchau, crianças. Obrigado. Vamos treinando pro ano que vem, hein? Combinado? Legal. Bora avançar? Bora avançar? Bom, vamos lá. Então, subida dos Melos, no topo, divisão, legal.
Aqui, lado esquerdo, para quem está indo pro longo, desceu, você vai descer 5,5. Para quem está indo pro 63 km, vira à direita, tá? Só uma observação, se você está indo pro longo, abastece no ponto da esquerda, tá ok? Pra gente não ter um cruzamento aí, legal? Se você está indo pro 63, abastece no ponto da direita, justamente pra gente diluir ao longo aí desse ponto de abastecimento, ok? Serra Velha, esse é um trecho, a Serra Velha, apesar dos belos ser muito duro, né, Xaxá? Aqui a gente está falando especificamente do trecho curto, do 63, a Serra Velha, depois que você saiu dos melos, você ainda tem mais 6,3, só que bem mais refrescante, né? Com 5,3 médio. Sim, se desce rápido, mas provavelmente o pelotão já vai estar selecionado. Não vai ganhar tempo na descida, esquece de descer que nem maluco. Você vai ganhar tempo, tenta esforçar na subida. Principalmente quando se trata de uma serra que nem a velha, que tem lodos nas partes onde você tem que fazer a tangência da curva. Então, é só isso e se tiver confiança para descer, pode descer e bora acelerar na subida. Bora pra cima. Só falando em relação ao circuito de 63 km. Terminou os melos, a gente vai entrar à direita e aí a gente sai de um trecho extremamente duro para um trecho mais rodado, né? A gente tem mais 7,3 de subida até o topo, com 5,3 médio. A estratégia da prova, para quem está fazendo um circuito 63 que vai subir, é diferente da estratégia de quem vai descer, né? Porque, de certa forma, a galera que vai para o longo, terminou os melos, vai dar uma respirada até lá embaixo. Mas falando especificamente do 63, a galera continua subindo, né? Então acho que tem que dar uma maneirada nos melos para não entrar muito afogado no trecho mais leve, que é o trecho da Serra Velha subindo, né? Isso vai depender muito do atleta. Quem se conhece, conversou com seu professor, com seu treinador, os números de vocês, porque subir os melos vai ser um número e subir a Serra Velha, que já é mais rolada, é outro número. Então tem gente que talvez seja um pouco mais pesada, que pode fazer essa diferença na Serra Nova e vai sofrer um pouco no menos. E ao contrário de quem é magrinho, vai fazer diferença nos melos e pode perder um pouco de potência na subida da Serra Velha. Então é uma questão de pensar, comer bem, se hidratar e usar sua melhor estratégia e se conhecer fisicamente. Bem observado, bem observado. Vamos lá, só em relação ao perfil da Serra Velha. A Serra Velha em si, lá do início, ela tem 13 km, tá? Mas aqui ela tá com a observação de 7,3, que é exatamente a distância que você tem do topo dos melos, ok? Até o topo da Serra Velha. Então você tem 7,3 km, 5,3 médio e um máximo ali de 9,5. Se você reparar, a média não varia, tá? O tempo todo 5, 4, 5, 5,5, então realmente é um trecho bem rodado, tá? Dá para você desenvolver bastante velocidade. Aqui, final da Serra Velha, KM 52,5 de prova, né? Então tá faltando aí basicamente quase 11 km para o final. Você tem o quarto ponto de apoio e o quarto corte às 11h30, legal? Então, no topo dos melos, o ponto de corte é às 10h15, você tem aí mais 1h15 de folga para subir até o topo da Serra Velha, entrar à esquerda e, inclusive, ter um ponto de abastecimento exatamente no motocross, ok? 53 para 63 faltam 10 km, sendo que tem muito trecho de descida mais plano. Mas se de repente tá precisando hidratar, aqui você vai ter um ponto de abastecimento no KM 63 bem no motocross, para você chegar hidratado e já atravessar a linha de chegada direto para a pasta. Legal? Só uma atenção, descida do Palácio. Aqui você já tá cansado, hein, Xaxá? Certo? Muita atenção, né? Sim, prestar atenção e tranquilo. Tranquilo. Porque depois aí tem 7 km de plano. Exato. Lembrando do compartilhamento, da via. Exatamente. Aqui, se na largada nós subimos pelo lado direito, a gente nesse ponto desce pelo lado esquerdo. Perfeito. Ok?
vai ter um coneamento basicamente nessa linha amarela, você vai descer com 2 faixas, certo? Só muita atenção, gente, você pode estragar a tua prova aqui, ok? Você está perto da linha de chegada, você pode estragar a tua prova, porque você já vai estar cansado, você já relaxou, porque a prova já terminou, praticamente, e aqui você tem 2 lombadas que você passa em velocidade. Então, redobra a atenção, não relaxa. A maioria dos acidentes, infelizmente, acontecem quando você relaxou e principalmente quando você está cansado, né? Então, passa com cautela, passa com cuidado, porque depois é só atravessar a linha de chegada. Aí eu meti uma marra, Xaxá, eu dei uma... Chegou com força. Mas cheguei. Só uma observação, ano passado a gente teve a infelicidade de colocar um ressalto ali, esse ano não tem, tá? Então podem ficar tranquilos. Eu passaria com as 2 mãos ou pularia, mas realmente esse degrau aí, ele não existirá na linha de chegada, ok? Esse é o percurso meio, que é o de 63 km, certo? Vamos avançar a partir dos melos pro longo, pode ser? Que a gente ganha tempo. Percurso 110 km. Aqui a gente encara o temido paiol. Cadê a nossa? Opa, não temos, vamos lá. Chegou aqui na divisão pro longo. Então, diferente do trecho de 63, a gente vira à esquerda e desce 5,5 km, certo? Aqui, Xaxá, um dos cotovelos da descida velha, Serra Velha. Desceu à esquerda, 5,5 km de descida, com folhas nas laterais, né? Qual que é aí a observação? Não, descer, como já tinha falado, descer tranquilo e tomar cuidado que a serra está sempre com umidade, está sempre molhada. Se provavelmente o pelotão já vai estar selecionado, não adianta querer fazer loucura que não vai ganhar ali. Tem muita corrida pela frente, muita. Muita. A gente calculou a diferença do ano passado, do cara mais rápido para o cara mais lento. A diferença foi 1 minuto, 1 minuto e 15 segundos. Então, às vezes, por conta de 15 segundos, 20 segundos, você pode deixar de atravessar a linha de chegada, em cima de uma preparação, às vezes, de meses. Legal? Tem uma consideração aí nas curvas como essa, Arthur. Existe toda a equipe de staffs e aqui em curvas assim a gente tem o bandeirinha com a sinalização, temos um socorrista, uma estrutura de sinalização indicando o grau de intensidade dessa curva, né, como foi apresentado nas placas anteriores. Perfeito. E é importante o seguinte, quando os bandeirinhas provocarem este movimento para vocês, significa que existe uma queda na pista. Se o bandeirinha estiver acenando para vocês desta forma, significa que alguns metros ali na frente, numa tangência de uma curva como essa, você está sem visão e um outro colega pode ter caído antes e está em socorro. Então é importante que neste movimento do nosso staff, que você realmente reduza ao máximo possível a velocidade para que você também não se envolva nesse acidente. Perfeito. A descida da Serra Velha, inclusive igual a campista, você tem muito ponto cego. Inclusive, o início da curva começa com um raio, de repente, você acha que você entra com aquela velocidade, de repente ela continua fechando mais, né? Então você às vezes entra rápido demais, e aí quando você se depara com o cotovelo mais fechado à frente, a tendência é a gente enfiar a mão no freio, né, Xaxá? E aí, o que a gente faz nesse momento? Você perde a tragência, toma calma, que dá para frear e corrigir, mas... tem que entrar tranquilo. Tem que entrar tranquilo. Fazendo a curva redondinho, assim, se você fizer um movimento que seja mínimo, já perde a tragência. Então, a curva tem que ser suave. Usa bastante joelhinho, né? Usa joelho, corpo, movimento de cintura, a postura do ombro, do braço. Como eu falei, não deixe nem a roda dianteira nem a traseira muito vulnerável. Você vai dominar esse movimento com a cintura, jogando a bunda um pouco para trás, um pouco para frente com o ombro, abaixando, para dar aderência na roda dianteira ou na roda traseira. Perfeito. Quem tiver costume, desce no drop, você tem um pouco mais de alavanca de freio, inclusive você baixa o centro gravitacional, a gente fica mais perto do solo, né?
sim, porque fica mais aéreo e fica com mais segurança. Mais firme, excelente. Legal, final da serra, a gente passa por aquele campinho e aqui exatamente a gente entra à direita, KM51 de prova, sentido Sapucaí Mirim. Aqui tem uma subidinha de 1 km e pouquinho, fácil, né, Caco? Isso aí. Subida simples, mas na sequência, 2 belos cotovelos com uma bela inclinação aí. Exatamente, exatamente. Depois dessa subida você tem 2 cotovelos que vão estar protegidos com feno, vai estar o pessoal sinalizando. Positivo. Tem apitinho amanhã? Apito, e vou dizer uma coisa, hein? Esse é um ponto de registro de várias pequenas quedas. Então, já tem recorrência. É importante aí ficar atento. Não sei todos que fizeram a vistoria ali na pista, quem não conhece bem o local, na hora que começar a descer, o máximo de cautela e seguir as orientações dos staffs. Lá tem socorrista, tem brigadista e tem feno. Perfeito. Mas espero que vocês não precisem utilizar. Não, a gente não quer que você utilize, mas assim, ciclista costuma caprichar às vezes, né, cara? Mas vamos lá, vamos seguir. Legal, passou aquele trecho, passou aqueles 2 cotovelos, você vai ter um trecho curto. São bloquetes ali, né? São bloquetes, são aproximadamente 4 quilômetros de bloquete ali. Legal. E aí você sai no trevo de Minas Gerais, KM58 de prova, com o 4º ponto, e aí falando do 4º ponto específico para o longo, no KM58, o 4º ponto é às 11h30. Legal? E dali, desse trevo, você sai do bloquete, entra à direita, você tem 6 km flat até São Bento do Sapucaí. Mais uma vez, a pedido das forças de segurança, esse trecho também vai ter o cone seccionando a faixa. Perfeito. Então, o sentido de mão, tanto a pista, no sentido, vamos falar assim, do fluxo de trânsito natural como está o veículo, mais o acostamento, serão as vias de circulação dos ciclistas, ok? Perfeito, perfeito. Só reforçando aqui, galera, nos bloquetes que tem aproximadamente 3 km, 3 km e meio, não dá para ver as lombadas, porque são de bloquete também, às vezes você vê bem no limite aí, não dá para enxergar a lombada. Então tome muito cuidado, porque você vem na velocidade rápida e a lombada te pega desprevenido e pode ocasionar um acidente. Então, tome cuidado. Na verdade, a gente deu até uma reforçada na sinalização ali. As placas que o Arthur mostrou um pouco mais cedo, todo aquele trecho ali que é uma sinalização de solo muito ruim, tem a sinalização aérea posicionada numa altura que você consiga ali visualizar essa indicação das lombadas. E esse ano, inclusive, está caprichada a sinalização. E o ano passado eu competi, estava muito bom, mas esse ano está reforçado, né? Bem colocado, viu, Xaxá? Xaxá para os íntimos, viu, gente? Vamos lá. Depois do trevo de Minas Gerais, você vai rodar 6 km, bem flat, vai dar para dar uma recuperada. É importante você, de repente, né, Xaxá, encaixar num pelote. O ano passado eu tive a sorte de encaixar num pelote e ali escondidinho, respirando, né, para poder já me preparar pro paiolzinho. Eu diria que esse é o ponto mais importante da prova, porque são aproximadamente são 6 km até 6 km plano até entrar no paiol. Então é um momento bom para hidratar, encaixar em algum pelotão, se recuperar, para entrar o mais saudável possível no paiol. Respirar bastante, trocar o ar, né? Aqui a gente tem uma observação, galera, muito importante. Essa saída à direita, tá? Infelizmente não é da nossa alçada o recapeamento, né? Pelo Caco ele recapeava a prova inteira, mas não depende só de nós, as verbas são direcionadas, enfim, o Caco pode até falar muito bem sobre isso. Mas essa saída à direita, a vista está um pouco aérea, mas você vai estar muito bem sinalizado. Mas essa saída à direita, você não consegue enxergar essa descidinha. E logo depois dessa descidinha, você tem uma sequência de buracos e ondulações que estão sinalizadas no chão, tá? Vocês vão ver muita demarcação rosa no chão, né? Para chamar a sua atenção em relação àquele local. Inclusive o Cacciola, né? Enfim, estava na pista marcando tudo que realmente estava ao alcance de marcar.
Então você vai ver que vai ter muita demarcação no solo para chamar a sua atenção, tá? Toda vez que você vê alguma faixa rosa, não necessariamente uma escrita, é justamente para chamar a sua atenção em relação que há algo estranho ali, legal? Então, perdão, desculpa, doutor, só para fazer um complemento, essa sinalização de solo são como barras, códigos de barra ali. Quanto mais amplo ele for, maior o buraco ou o obstáculo que você vai enfrentar. Ele é uma escala de 1 a 5, então na entrada desse trecho existe sim uma ondulação. A gente conseguiu fazer um recapeamento, inclusive em função da chuva de ontem. O pessoal agora de São Bento do Sapucaí, a prefeitura de lá também, nossa parceira, tá com uma equipe ali fazendo um tapa-buraco, mas fica a ondulação. Então, ou seja, a irregularidade existe, porque na verdade é um tapa-buraco só, tá? Então tem a ondulação. Umas emendas, né? Não tem a pancada do buracão ali da cova, mas melhorou bastante. E essas sinalizações, às vezes, estão em ambos dos lados, né? Exato. Ela, na verdade, ela está na direção onde você vai encontrar o buraco ou o obstáculo. Então, ela está sempre direcional aonde é aquilo. Ou seja, você consegue desviar com mais facilidade. Perfeito. Então, só relembrando, KM63, a gente entra aí sentido São Bento do Sapucaí. Só pra gente ganhar tempo, a gente vai pro que interessa, né? Aqui é onde a criança chora e a mãe não vê. Início da Serra do Paiol. Cara, eu só fui te encontrar aí no ano passado, meu. Você voou, hein, papai? Eu parei para comer ali. Entendi, beleza. Eu espero te encontrar naquele trecho plano, viu? Vamos lá. Aqui é exatamente o início da Serra do Paiol, legal? A gente colocou KM 71,5, mas às vezes o próprio GPS dá uma variação, tá? Mas normalmente vai ter uma igreja um pouquinho antes, do lado esquerdo, uma pontezinha, uma igreja, e aí começa exatamente a Serra do Paiol, tá? Que tem 7.2 de extensão, com 10.8 médio e trechos assim de 23, 24 máximo, né? Xaxá, eu costumo subir aí só na musculação, baixa a cadência, tô na marcha mais leve, e assim, sabe remo, assim? Gangorrinha? Não é tão longa, mas termina sendo longa, então... Demora, né, para subir? Conselho é entrar com uma relação mais leve que tiver já no começo. Muita gente começa já entrando um pouco mais pesado e vai subindo para mais leve. É ao contrário, tem que entrar com mais leve e se tiver perna, você vai descendo marcha. Começa mais conservador. Claro, tem que começar conservador. Ponto técnico da corrida, tem hora que você mexe muito com a parte emocional, assim, e passa muita coisa dentro da tua cabeça, do corpo, e principalmente quando está em sofrimento. Então vai ter gente fazendo cobrinha, eu recomendo fazer as cobrinhas, não na parte dura, porque todo mundo faz as cobrinhas nas partes duras. Melhor fazer quando está no descanso, tem umas partes que são um pouco mais leves, são mais longas, então se você faz uma cobrinha mais longa, você tem mais ponto de recuperação e na parte mais dura você encara ela reto, assim não atrapalha a pessoa que está passando ou quem você puder estiver passando. Você pode atrapalhar alguém e pode se atrapalhar também, né? Isso. E ali desclipou, amigão? Aí não, aí usa o comando de voz, esquerda, direita, passando. Importante essa comunicação, importante a paciência, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência um com os outros ali. É duro, mas não é só você que está sofrendo, é todo mundo, né, Xaxá? Do primeiro ao último. Começar conservador é fundamental. Não parece, mas tem alguns recortes ao longo da subida, alguns trechos que você diminui o grade, né? Então, se você já começou afogado, quando chega no trecho leve, você tá tão cego, vamos dizer assim, né? A tela já deu azul. Aquela se coma. Não, exato. E aí você não aproveita aquele trecho onde muda um pouquinho a inclinação, ok? Então... Onde muda a inclinação que alivia, aí é o trecho de você fazer a cobra para automatizar a energia e se recuperar o mais rápido possível para encarar o próximo trechinho duro. Perfeito. Dá aquela trocada de ar, uma respirada fundo e avança. Só uma observação, Caco. O ano passado a gente fez o ponto de abastecimento
no pé do paiol, legal? Esse ano a gente colocou, só vou avançar um pouquinho aqui, no acampamento Paiol Grande. É 1 km pra frente, mas você tem um platôzinho aqui, ó, certo? E a gente libera a via. Então o abastecimento ele vai estar totalmente do lado esquerdo. E aí você inclusive pode sentar, pode parar com calma, abastecer, porque na sequência você vai ter um mergulho e depois a subida interminável até o topo, né? Na verdade sem refresco ali, né? Só fazendo uma observação em relação ao paiol, tá? 7.2 km, 10.8 médio, não é brincadeira, com trechos de 23, legal? Se você reparar, você tem 14,5 no primeiro 500 metros, 9,5 no segundo, 5,5 no terceiro, aí você tem 1,5 negativo, porque é justamente o saldo por conta de uma descidona que tem, né, ali depois do abastecimento. Aí você tem uma sequência de 8% e meio, 11,5, 11, 13, 13,5, 14, 14, 9, 12, 12,5 e 13. Só que dentro desses 500 metros, onde você tem a porcentagem média, você tem os picos, né? Então, se no 13,5 você tem um pico de 21, sem sombra de dúvida, você deve ter algum ponto ali que é abaixo. 8%, 6%, 5%. Que é justamente o ponto do respiro, né? Às vezes não é num ponto médio na reta, mas esse ponto de descanso pode estar nas curvas. Então, mais uma vez, é muito importante fazer as curvas por fora. Perfeito. Raio aberto. Caco ia falar alguma coisa, Cacão? Sim, não, fazendo a consideração que no psicológico e na motivação, você tem ali a cada quilômetro a ação de um dos nossos patrocinadores, que é a Probiótica. Vai estar lá com a turma agitando, motivando, inspirando, te ajudando na hidratação. Chegando ali na Cachoeira do Tolde, vai ter ali a nossa bandinha animando a turma para encarar esse desafio com emocional no topo. É isso. Foco no paiol. Legal? Venceu, vamos eliminando por etapas, né? Passou o paiol, aí a gente tem um pouquinho mais à frente. Ó, esse é um dos exemplos que o Xaxá falou. Claramente é um trecho de menos grade, legal? É exatamente aí, né, Xaxá? São trechos de respiro para você dar uma respirada e atacar reto aquele ponto mais íngreme ali. É justamente para não atrapalhar o que está vindo de atrás ou você está ultrapassando. Perfeito. Nos pontos mais duros, manter a bike em linha reta. E é o ponto que você consegue respirar e falar, né? Porque o resto é monossilábico, né? Esquerda. Nesse momento só pensa em recuperar. Ai. Bora lá. Aqui no meio do paiol, abastecimento KM77, Cachoeira da Tolde. Aqui vai ter uma banda tocando um pesadão para dar uma animada, legal? E um ponto de abastecimento. Justamente é o único ponto onde é que a gente tem um trecho mais flat, né? Depois do acampamento do paiol, o único refresco para você poder parar, abastecer, reclipar e atacar ali o final é exatamente da Tolde, né? E a água ali é geladinha, hein? A água da é cachoeira geladinha. ainda. Puta, vamos embora. Bom, final do paiol, KM 78,7, já estou sonhando com esse ponto, né? Acho que vale importante ressaltar, Xaxá, que as pessoas focam muito no paiol e acabam esquecendo da campista, né? Focam muito no paiol, desgastam toda a energia mentalmente, fisicamente no paiol. Quando passa o paiol, termina, o corpo entende que relaxou, mas tem mais 2 serras pela frente, que é onde a maioria termina desligando da tomada ou apagando. Então, aí na parte que se define muito a estratégia de corrida quando alguém está disputando um pódio na categoria. Então, tomar muito cuidado depois do paiol. Perfeito. Arthur, acho que vale na parte competitiva da prova fazer uma consideração aí, né? Esse ano a gente tem ali no pé do paiol, bem lá no comecinho onde você mostrou. Exatamente. Conta você que eu não vou contar. A malha azurra, ela mesma. Bota lá esse desafio aí que Vamos a de galera novo. vai ter. Então, no pé do paiol, você vai ter um ponto de um pórtico sinalizando o início do desafio da malha azurra, que é o melhor escalador do dia, que começa no pé do paiol, e ele vai ter um pórtico grande
exatamente ao final do paiol. Legal? Aí vão ser a demarcação oficial do desafio da Serra do Paiol. Certo? Eu vou confessar que eu tô passando longe dele, viu, meu? Quero ver quem vai ter ousadia. Eu vou pianinho, cara. Vamos avançar que a turma quer descansar. Ó, atenção, perigo KM 87,5. Cara, ali você já tá cansado e você ainda tem desafios de curvas perigosas. Muito trecho às vezes de mata fechada e por mais que tenha saído o sol, não deu tempo de secar, né, Xaxá? E os baita cotovelos fechados, né, sem você conseguir enxergar o final da curva. Sim, normalmente tomar cuidado porque já o corpo já está exausto, não tem força para descer. Então tem que relaxar e deixar a bike descer tranquilo, que as descidas são curtas, então não vai perder muito tempo se você está preocupado com o atleta que está na tua frente da categoria, ou seja, que está disputando. E se tiver, acelerar novamente na subida, que começa já na sequência, começa outra subida um pouco mais curta. É uma prova que se ganha na subida, definitivamente. Todas Né? as corridas do Giro, a galera vai focado no paiol, mas sempre se definiram na campista, depois do paiol. E a campista, ela tem ali uma meia dúzia de curvas que são cotovelos para a esquerda e para a direita. E tem um trecho que até aparentemente é mais suave, de curva mais plana, que é ali próximo da madeireira. É um trecho que cai muita folhagem, é um trecho que normalmente está sempre muito molhado e pela saída dos caminhões ali da madeireira fica muita terra na pista. A gente está providenciando inclusive a limpeza agora nessa madrugada, mas é um ponto que se chover ele suja e é um ponto. Hoje a gente passou lá de caminhonete traçada no asfalto e estava escorregando. Perfeito. De madrugada tem caminhão-pipa, Caco cuidando dos mínimos detalhes. Excelente, Cacão. Vamos avançar então, só atenção nesse trecho. E quero ressaltar aqui, ó, KM 91, abastecimento, lado direito. Ano passado estava um pouco tímido o nosso abastecimento, esse ano vai estar bem recheado, tá? Cara, você já está no final da prova. Se bateu aquele empeno, para, abastece, come, para você ter qualidade ali no final. E até uma questão de segurança. Dá uma hipoglicemia, você perde um pouco do reflexo. Aqui você já está chegando, mas dependendo, você vai parar 1 minuto para se alimentar, você vai descer com mais segurança, você vai ter mais qualidade ali para atacar esse finalzinho de prova, né? Arthur, ali se eu não estiver enganado, ficam faltando 19, 20 quilômetros para o fim da prova, mas praticamente, né, 19 quilômetros para o fim da prova, só que dos quais 14 ainda são de algum nível de subida. Exato. Você tem aquele topetão lá do Alto da Boa Vista, né? Misericórdia, que realmente ali é duro. A saída da campista, a entrada no Alto da Boa Vista. Exatamente, vamos avançar. Aqui, trevo campista KM 95,5 de prova. 5º ponto de corte, 13 horas. Legal? Início da via compartilhada. Eu coloquei uma observação mão inglesa, porque ao virar à direita, finalizou a campista, ao virar à direita, você vai se sentir em Londres, porque você vai andar com a mão inversa, ok? Você vai andar do lado esquerdo e os carros estarão do lado direito, ok? Você vai do lado esquerdo até a Praça Maria Maluf, ali você entra... sentido Palácio. Exatamente. Perfeito. Avançamos, voltamos para a descida do Palácio. O pessoal chega aí com 60 no meio. No longo, a gente está aí com 105, 105 aí, próximo da lombada. Isso aí. Então, dessa vez a gente está indicando, esse ano, a indicação de quilometragem está a cada 2 quilômetros. Então todo mundo, tanto do percurso longo quanto do curto, vai ter essa disposição ali de placas indicando o KM da prova a cada 2 quilômetros. Perfeito. Xaxá, aqui você já pode se considerar Um campeão. um campeão. Sem sombra de dúvida, meu. Passar por tudo isso, quando você olha essa lombada, o que eu sorria o ano passado quando eu cheguei aí, cara, não era brincadeira não, viu, meu? Aqui alegria, aqui, ó, não tinha mais nada, ó, uma alegria. Bom, turma, espero que... Xaxá, alguma consideração final para amanhã? Hidratação, alimentação, fazer aquele belo cardápio hoje?
Sim, manter a alimentação que vocês vêm mantendo, não adianta mudar a alimentação na última semana, nos últimos dias, manter a alimentação normal, muito importante a alimentação durante a prova, itens de segurança, muito importante, calibragem de pneu, dependendo do tempo. Quem não conseguiu levar a sua bike na oficina, tem a loja da Shimano aqui para conferir o nosso ajuste geral. Quem não consegue, quem está no hotel e não dá tempo, pega uma chave Allen, número 5, 1 torquímetro, confira o guidão, mesa e canote de selim, para quando entrar nos trechos de gravel não ter nenhuma surpresa de um desperfeito mecânico, ou na subida que faz muita alavanca, muita força de soltar algum parafuso e terminar a prova por causa de um desperfeito mecânico. De toda maneira vai ter o apoio da Shimano, seja em moto, ponto fixo e alguns carros circulando durante a prova. Nunca vai ficar sozinho, mas vai perder alguns minutos. Então, é isso aí, galera, e boa prova para todos. Nos vemos amanhã, né? Amanhã... Amanhã é guerra, Xaxá? Não. Sobrevivência. Sobrevivência. Bora. Show de bola. Muito bom, muito bom. Agradecer ao Jamor, ao Audi, pela participação aí, por toda essa explanação. Dizer para vocês que todo esse material vai estar disponível nas redes sociais do Giro de Itália, para que você possa dar uma conferida ali, dar uma olhada, se ficou alguma dúvida, manda pra gente lá no chat que a gente vai procurar responder. Pensem na segurança, se divirtam, boa prova a todos e até amanhã, 6 da manhã na largada. Nos vemos lá na largada e, se Deus quiser, na chegada. Se Deus quiser. Bora. Obrigado, valeu. galera. Obrigado Valeu. a todo mundo. Boa prova amanhã. Bora pra cima. Valeu.